Então vamos continuar com a nossa aula de termodinâmica, né? Dando o exemplo mais clássico de máquina térmica, que é o motor de combustão, o motor de explosão, o motor quatro tempos, o motor a gasolina, o motor a etanol, que a gente vai trabalhar agora, mostrando o ciclo de Otto, né? Se você tiver acesso ao motor do seu carro, né, tirando aquela parte de plástico que envolve, e analisando, fazendo um desmonte, analisando, você vai ver que nós temos algumas partes que são interessantes, né? Aqui, ó, nós temos aquilo que nós chamamos de pistão, né? O pistão que faz esse movimento de vai e vem, de sobe e desce. Esse pistão, ele está dentro de um cilindro, por isso que você tem que desmontar para conseguir ver, né? Dentro desse cilindro é que nós temos a injeção de ar com combustível, onde nós vamos ter as explosões, né? Por isso chamado motor a explosão. Você pode ver que esse pistão, ele é conectado a uma parte que nós chamamos de biela. E essa biela, por sua parte, é conectada a uma parte que nós chamamos de virabrequim. Note, quando o pistão vai para baixo, para cima, a biela faz com que o virabrequim comece a girar. Por menos que você entenda de carro, você sabe que as rodas têm que girar. Então é esse mecanismo que nós temos conectado aos eixos, fazendo com que a roda do carro gire. A nossa biela transforma esse movimento de sobe e desce em um movimento circular. É isso que acontece. Igual a sua perna na bicicleta, quando sobe e desce, o sistema de catraca e coroa e corrente faz com que aquele seu movimento das pernas de subir e descer faz com que as rodas comecem a girar, transformam um movimento de ida e frida em um movimento circular. Né? Falo frida por causa da minha descendência alemã. Tá? Falo várias línguas, sou um troglodita. Temos aqui o comando de válvula e as válvulas, que são responsáveis por adicionar, por injetar o combustível junto com o ar dentro desse cilindro, tendo ali uma combustão, uma explosão. Então, olha, aqui nós temos os comandos de válvulas, aqui as válvulas, aqui a gente teve que fazer transparente, mas são os cilindros, aqui são os pistões dentro do cilindro, a biela, que une o virabrequim. Mas vamos ser práticos, como que isso pode cair em vosso vestibular? Pode cair o ciclo que representa o motor quatro tempos, que é o chamado ciclo de Otto, que é o que nós vamos representar agora. O que acontece dentro do cilindro para que ocorra o pistão descer e subir, descer e subir. O que acontece lá dentro? Como essa chamada explosão ocorre dentro do cilindro. Então, nós temos aqui uma arte que vai representar o cilindro, o pistão, a biela. Aqui nós temos a válvula, aqui nós temos a vela, desculpa, aqui nós temos a válvula de admissão e a válvula de escape, né? Então, olha, um engenheiro, olhando um gráfico PV, sabe identificar como é um motor. Se é um motor diesel, se é um motor a gasolina, se é um motor... Ele com um motor dois tempos, só pelo gráfico, né? Que é o que nós vamos mostrar para vocês agora, o chamado ciclo de Otto. Então, por que é chamado de quatro tempos? Nós temos o primeiro tempo, que é o chamado tempo de admissão. O que acontece no tempo de admissão? O tempo de admissão, o nome já diz, é quando ele começa a admitir, ele começa a receber a nossa mistura entre combustível e ar. Tá? Então, a válvula de admissão desce e o pistão ele começa a descer com uma velocidade constante, aumentando o volume onde o combustível misturado com o ar vai ser colocado, e essa velocidade constante faz com que o processo seja praticamente com pressão constante, tá? Ou seja, um processo praticamente isobárico. Então, olha, aqui nós temos o volume, então nós temos o primeiro tempo, que é o tempo de admissão, a entrada da mistura de combustível junto com ar. Olha só, de A para B, essa passagem, nós temos o pistão descendo, aumentando o volume, olha só, tá? Até chegar onde nós chamamos de ponto morto inferior. Tá? Vamos tirar a megamente daqui, vamos colocar para cá, vou ter que ficar jogando, indo e vindo, porque essa tela é bem preenchida. E daí o que acontece? No próximo passo, tá? Primeiro tempo, expansão isobárica. A válvula de admissão se encerra, ela se fecha. Né? E esse pistão, ele sobe rapidamente, muito rápido, tão rápido que
praticamente não se troca calor com o meio. Note que no início a temperatura daquela mistura de ar e combustível estava a 20 graus Celsius, temperatura ambiente. Ao subir esse êmbolo, ele diminuiu o volume e as partículas começaram a se agitar cada vez mais. Olha a temperatura sendo aumentada. Note, o volume está diminuindo e a pressão está aumentando, porque ele está sendo, essa mistura de ar junto com o combustível, está sendo pressionado lá dentro. E como eu falei, isso acontece numa velocidade grande, tão grande que praticamente não se troca calor com o meio, ou seja, um processo adiabático, tá? Então aqui, ó, de B para C, nós temos aquilo que nós chamamos de compressão adiabática, que é o nosso segundo tempo. Primeiro tempo, uma expansão isobárica. Segundo tempo, uma compressão adiabática. Nesse momento, aqui nós chamamos de vela, vai soltar uma faísca, vai soltar uma centelha, uma chispa, fazendo com que aquele material comburente entre em explosão. Essa explosão acontece rapidamente. Naquele intervalo de tempo pequeno onde está acontecendo a explosão, o êmbolo ainda fica lá em cima. É um processo praticamente isovolumétrico. Começa-se agora o terceiro tempo. Olha o terceiro tempo, ele é dividido em duas etapas, explosão e expansão. Note, quando aconteceu a faísca, obviamente, dando aquela explosão, aumenta-se a pressão aqui dentro. Mas é um processo, durante a faísca, muito rápido. O êmbolo ainda fica lá em cima, naquele intervalo de tempo pequeno. Ou seja, o volume permanece constante, olha só. Importante, a faísca, como caiu no Enem, acontece aqui no que eu estou nomeando de letra C. Pode ser que o vestibular nomeie de outras maneiras. Mas é aqui que acontece a faísca, que é quando nós colocamos calor do meio externo. Seria a nossa fonte quente de energia. Nós estamos introduzindo calor quente nesse processo, lembra? Calor quente, trabalho e calor frio. Então, o calor quente para realizar esse trabalho do pistão. Aqui é a primeira etapa do terceiro tempo, que é a explosão. E então é uma transformação praticamente isovolumétrica. Megamente sobe. É claro que o pistão não vai ficar lá em cima durante muito tempo. Essa explosão faz com que o pistão desça violentamente, num processo bem rápido, mais uma vez, tão rápido que praticamente não dá tempo de trocar calor com o meio. É um processo, então, que é adiabático, só que, olha, ele desceu, o volume aumentou, a pressão diminuiu, olha só, aqui, ó. É a segunda etapa do terceiro tempo, uma expansão adiabática. Então, primeiro tempo, expansão isobárica. Segundo tempo, compressão adiabática. Terceiro tempo, duas etapas. Explosão, que é um processo praticamente isovolumétrico, e depois expansão adiabática. Tá? Claro que ao ocorrer isso, essa expansão adiabática, logo após a explosão, temos resíduos dessa explosão aqui. É nesse momento que a válvula de escape se abre, começando o quarto tempo, motor de 4 tempos, que é quando os resíduos começam a sair. Quando isso acontece, há repentinamente uma diminuição de pressão. O êmbolo ainda está lá no ponto morto inferior. Claro, sai o gás, é igual quando você tem uma champanhe. Você chacoalha, mas não quer que estoure. O que você faz? Você tira um pouquinho do gás lá de dentro para diminuir a pressão lá dentro. Então, na verdade, ó, olha a diminuição de pressão num processo ainda isovolumétrico. Claro que depois do quarto tempo eu vou ter a minha válvula de escape se fechando, né? Porque esse meu êmbolo vai subir, tirando os restos, o resíduo, fazendo com que a válvula se feche, e daí o êmbolo vai descer, começando de novo o processo. Por isso, chamado motor de 4 tempos. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo em 2 etapas e o quarto tempo. Tá aqui, ó, né? Vamos colocar megamente. Então, eu consegui colocar aqui, né? Primeiro tempo, tempo de admissão. Segundo tempo, tempo de compressão adiabática. Terceiro tempo, dividido em 2 etapas, que seria a explosão
e seria a expansão adiabática, quarto tempo, tempo de escape, e começa tudo de novo. Tudo bem? Tranquilo? Então, olhem só, tá lá, né? Vamos colocar mais uma vez, você pode pausar, né? Então, tempo, 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 tempo. 4 tempos, né? Vamos lá. Primeiro, tempo de admissão, expansão isobárica, tempo de compressão, segundo tempo, terceiro tempo, explosão e expansão, e quarto tempo, que é o de escape. E começa tudo de novo. Como caiu isso em nosso vestibular? Olhem só. Senhores universitários, o motor de combustão interna utilizado no transporte de pessoas e cargas é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 4 etapas: admissão, compressão, explosão, expansão e escape, né? Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. 4 tempos. Essas etapas estão representadas no diagrama da pressão em função do volume. Nos motores a gasolina, a mistura ar-combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. Daí ele pergunta: para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha? Lembra? Aqui é o primeiro tempo, o tempo de admissão. Aqui é o segundo tempo, quando o pistão chega ao ponto morto superior e a minha faísca é liberada. Aqui acontece a explosão. A resposta certa, letra C. Também caiu na UAU, né? Traduzindo bem, nada a ver. Atualmente, os combustíveis mais utilizados para o abastecimento dos carros de passeio no Brasil são o etanol e a gasolina. Essa utilização somente é possível porque os motores desses automóveis funcionam em ciclos termodinâmicos, recebendo combustível e convertendo em trabalho útil. Com base nos conhecimentos sobre ciclos termodinâmicos, assinale a alternativa que representa corretamente o diagrama pressão versus volume de um motor a gasolina. Daí ele dá todos os desenhos, né? Ó, isso aqui tá parecido com o quê? Né? Tá parecido com Carnot, né? E a gente quer o ciclo de Otto. Olha só o ciclo de Otto. Uma expansão isobárica, uma compressão adiabática. Opa! Aqui acontece a explosão, daí eu vou ter o quê? Uma já não dá para ser esse aqui, né? Opa, mas olha a letra B. Né? Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Letra certa, letra B. Tá? Então, sempre mostrando como cai em vosso vestibular. Esse é um exemplo de máquina térmica. Então, você pode ver que nós tivemos a entrada de calor pela faísca, né? Então, ali nós temos a nossa fonte quente, ele realizando o trabalho, e depois exaurindo isso para o meio ambiente, que seria a chamada fonte fria. Não existe máquina térmica com rendimento 100%. Valeu?